Fala galera, hoje é dia da gente analisar uma das chuteiras que eu mais tinha curiosidade em conhecer, uma das chuteiras que eu mais gostaria de colocar aqui na coleção. E como eu já adiantei também para vocês há alguns vídeos aí atrás, que ela estava a caminho, e como vocês também puderam perceber aí pelo título do vídeo de hoje, ou pela capa mesmo, ela finalmente chegou. Então hoje a gente vai poder dar uma bela olhada na Mizuno Morelia Neo 3 Beta. E para poder conhecer tudo a respeito dessa chuteira e também saber aí algumas das diferenças entre essa versão que é feita lá no Japão e a sua versão que é feita na Indonésia ou no Vietnã, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. A Mizuno Morelia Neo 3 Beta tem uma previsão de ser vendida aqui no Brasil no início do ano que vem, mas ainda sem uma data mais concreta. E se isso tudo se confirmar, você vai poder realizar a sua pré-compra, né, ou a sua compra mesmo em uma pré-venda através do link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, lá na Trinity Sports. Você pode falar diretamente com o Magno e assim ele vai poder te esclarecer tudo a respeito dessa compra em uma pré-venda que você pode realizar. Mas enquanto isso, você também pode realizar a compra da sua chuteira preferida através dos links que também estão aqui na descrição do vídeo. E lá no site da Centauro, nós temos o cupom de desconto que te dá 10% de desconto extra em cima do valor final da sua compra. Esse desconto é válido apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. As chuteiras da Mizuno que são fabricadas lá no Japão são aí as mais tops, aquelas que estão mais próximas das versões que são entregues para os jogadores profissionais, e por isso também são as mais caras das marcas. E assim, quem compra essas chuteiras também recebe algum tipo de mimo da marca, como por exemplo a substituição da tradicional caixa azul por uma caixa preta que recebe aqui a logo da Mizuno junto do Made in Japan, tudo em dourado. Então só por aqui a gente já começa a ver que nós temos de fato algo um pouquinho mais diferente daquilo que vem ali naquela caixa azul que é fabricado no Vietnã e na Indonésia. Dentro da caixa a gente vai poder encontrar as etiquetas que contam aqui bem resumidamente o início da história da Mizuno e também a etiqueta da própria chuteira. Junto a isso, nós também vamos encontrar uma pequena ginsec que também combina com as cores da caixa, que é feito em preto, com a logo da Mizuno e o Made in Japan também em dourado. Então, tudo isso vem acompanhando aqui a chuteira mais tradicional da Mizuno, ou as chuteiras mais tradicionais da Mizuno, que são feitas lá no Japão. Todos esses mimos são feitos para poder agradar um pouco mais ao cliente, que desembolsa aí uma boa grana para poder ter esse tipo de chuteira. Estou começando a falar um pouquinho mais da chuteira em si. Essa daqui que é um esquema de cores bem bacana que eu consegui através do eBay, né, fazendo a importação dessa chuteira. Ela que tem aqui um azul bem clarinho cobrindo toda a chuteira, inclusive o seu solado, mas que recebe alguns pequenos detalhes em vermelho para poder dar um pouquinho mais de vida da chuteira e que, particularmente falando, eu acho que caiu muito bem, combinou muito bem com a chuteira, ficou uma chuteira muito bacana e muito bonita. Essa minha aqui, especificamente falando, ela foi feita lá em julho do ano passado, lá em julho de 2021, e foi feita exclusivamente para a jogadora sul-coreana Lee Min-ah. Se eu não estiver enganado, eu acredito que a pronúncia correta deve ser mais ou menos por aí. Mas o engraçado é que pouco tempo depois, em setembro de 2021, a Mizuno relançou esse mesmo esquema de cores, mas com pequenas alterações, como vocês vão poder estar vendo aí nessas imagens que eu estou colocando. Nessas imagens, a língua da chuteira que possui a logo da Mizuno e o Japan, né, indicando que é uma Morelia Neo 3 Beta feito no Japão, mas com tom vermelho.
mas essa daqui que eu tenho nas minhas mãos possui apenas um tom branco. E o solado também dessa imagem, dessas fotos que eu estou colocando na tela agora, ele tem aí uma mescla de branco com azul, o branco vai se misturando. Enquanto essa que eu tenho aqui nas minhas mãos, a placa é totalmente azul. Então tem essas pequenas diferenças aí, enquanto essa minha foi feita em julho de 2021 para poder presentear Li Min A, e a de setembro de 2021 faz parte do Next Generation Pack. É algo um pouquinho curioso, não entendi o porquê a Mizuno fez algo nesse sentido. Poderia simplesmente ter lançado a coleção Next Generation e ter colocado ali a jogadora como a principal rosto de publicidade. Não entendi muito o que passou aí na cabeça do pessoal de marketing da Mizuno. Fez praticamente 2 lançamentos com a mesma chuteira, mudando ali apenas alguns pequenos detalhes que no final das contas basicamente não fazem diferença nenhuma de uma chuteira para a outra. Agora, olhando para a chuteira em si, tudo que nós temos aqui basicamente é aquilo que a gente também vai encontrar lá na sua versão feita no Vietnã ou na Indonésia, mas com pequenas diferenças, pequenas alterações aqui com relação à construção, à fabricação do chuteiro. Que assim, como lá na Mizuno Morelia 2, tanto a Elite quanto a Japan, a principal diferença mesmo fica na questão da produção. Enquanto essa nossa versão feita no Japão, ela é feita totalmente artesanal, totalmente manual e leva ali um maior tempo para poder colar o solado da chuteira, em comparação com a sua versão feita no Vietnã, que é algo feito aí em linha de produção e que o seu solado leva apenas 12 horas para ser colado. Então aqui nós temos algo feito com muito mais carinho, com muito mais esmero. Mas os materiais em si são basicamente o mesmo aqui na Mizuno Morelia Neo 3 Beta. Nós temos uma biqueira feita em couro de canguru e o restante todo da peça feito com Barefoot Knit, que é o knit, é uma malha texto da Mizuno. E é revestido também por uma película sintética que cobre toda essa parte aqui da chuteira, que vai desde o calcanhar até o meio pé, para poder dar maior proteção para a chuteira, ajudar a repelir melhor a água e tudo aquilo que a gente costuma encontrar aí em uma malha têxtil mesmo, né? Mas a principal diferença, e já de cara assim que eu peguei essa chuteira, está aqui no couro de canguru na biqueira. Uma diferença muito gritante. Aqui nós temos um couro muito mais macio, um couro muito mais fino daquele que a gente encontra aqui na versão indonésia, na versão do Vietnã. Aqui a gente tem praticamente um corte um pouquinho mais grosso desse couro, temos um couro um pouquinho mais grosseiro, mesmo ele sendo muito macio. Aqui a gente tem algo praticamente já parecendo que já foi utilizado por muito tempo, mas ao mesmo tempo ele é extremamente novo, já que essa chuteira é nova, apesar dela estar um pouquinho sujinha, mas foi porque assim que chegou para mim eu não aguentei segurar, eu já levei logo ela para jogo, já levei ela logo para campo, e mesmo assim ela continua do mesmo jeito. É algo realmente muito espetacular com relação a esse couro que a gente encontra aqui. É algo muito incrível mesmo. Parece que a chuteira já chegou assim no jeito, no ponto para você colocar ela no seu pé e ir para campo para poder utilizar sem maiores problemas. Já aqui o solado também nós não temos muitas surpresas e também nem muitas diferenças aqui nessa peça. É um solado que tem aqui praticamente apenas travas cônicas, deixando apenas para essa trava do meio aqui, esse pino estabilizador como uma trava longitudinal. É um solado extremamente confortável, um solado também extremamente reativo e bem flexível. Um solado que também acompanha toda a qualidade do restante da chuteira e que traz muito ali aquela sensação de já termos uma chuteira que já parecia ser nossa há muito tempo. Então também aqui é um solado que, como eu falei, não nos guarda tantas surpresas, já traz aqui tudo aquilo que a gente esperava, principalmente por já termos utilizado, já termos proximidade e experiência com a sua versão feita no Vietnã. Talvez o solado seja aí uma das peças mais parecidas, uma das peças mais próximas com relação à sua versão feita no Vietnã. Já aqui na área do calcanhar nós também temos algo bem parecido, um contraforte externo com boa rigidez para nos dar uma boa estabilidade, mas aqui na região interna, apesar da gente ter também um revestimento bem próximo, que é uma camurça sintética revestindo toda essa área, nós temos aqui aparentemente um pouco mais de espuma se a gente for comparar com a sua versão feita no Vietnã ou na Indonésia. Talvez pelo vídeo vocês não tenham essa sensação, mas com a chuteira em mãos e tocando aqui também nessa área, nós temos sim bem mais espuma sendo aplicado
aqui nessa versão feita lá no Japão. Então com certeza a gente tem bem mais conforto nessa área do calcanhar daquilo que a gente pode encontrar na sua versão feita na Indonésia. Já as suas palmilhas também parecem ser bem próximas, principalmente com relação ao formato de cada uma delas. A sua versão feita no Japão, a princípio tinha me parecido ser algo um pouco mais confortável, com um pouco mais de espuma, mas na hora que a gente começa a comparar, a gente logo percebe que elas estão de fato bem próximas. A maior diferença mesmo que a gente vai encontrar vai ser aqui no seu verso, onde elas possuem desenhos um pouco diferentes. Mas nada demais, nada que vai fazer alguma ter um pouco mais de ganho técnico do que a outra. Então para mim, basicamente, são palmilhas bem iguais que a gente vai encontrar, tanto na versão japonesa quanto na sua versão da Indonésia. E até mesmo aqui no seu revestimento aqui na parte da frente, talvez aqui na versão japonesa a gente tenha aqui um pouquinho mais de gripe, um pouquinho mais daquela sensação mais pegajosa mesmo. Mas talvez também pelo fato dela estar um pouquinho mais nova, com um pouco menos de uso, a gente possa ter um pouco mais dessa sensação. Mas como eu falei, não me parece ser nada demais, nada que a gente vá ter aqui um ganho técnico maior com a sua versão, com a palmilha da versão japonesa. Se tratando de uma Speed Boot, a gente sempre espera aí pesos bem baixos. E na hora que a gente começa a comparar uma Mizuno Morelia Neo 3 Beta Japão com uma Mizuno Morelia Neo 3 Beta feita no Vietnã ou na Indonésia, a gente espera sempre que a japonesa vai ser melhor em praticamente tudo. Mas na balança, pelo menos dessa vez, a gente pode verificar que a versão japonesa acabou ficando um pouquinho para trás, pesando um pouco mais aí de 210 gramas, ela acabou ficando um pouco mais pesada do que a sua versão feita na Indonésia ou no Vietnã, como eu falei. Então aqui eu realmente não sei o porquê que ela pesou aqui um pouquinho mais, talvez seja o fato da sua logo também ser aqui em alto relevo, tenha tido aí um pouquinho mais de material, ter um pouquinho mais de espuma aqui no calcanhar, talvez isso aí possa explicar, mas não tem nada aqui que a gente possa falar assim, é isso daqui que está causando aí essa pequena engorda da Mizuno Morelia Neo 3 Beta. Fica aí sim um pouquinho de decepção, porque a gente esperaria aí um pouco mais de uma chuteira mais leve, aquela coisa toda, principalmente por ser a sua versão japonesa, mas parece que ficou para trás nesse quesito. Até aqui a gente viu boas diferenças entre a Mizuno Morelia Neo 3 Beta feita no Japão para a sua versão feita no Vietnã ou na Indonésia. Agora é hora da gente colocar essa chuteira nos pés e ver se a gente consegue encontrar mais algum outro tipo de diferença ou se essas diferenças vão ficar apenas aqui no tato ou no contato com a chuteira em mãos mesmo. A primeira sensação que eu tive com essa chuteira nos pés foi dela ser um pouco mais justa no seu meio pé, com relação ao comprimento ou até mesmo ao conforto que ela pode proporcionar. A princípio me parece ser a mesma coisa entre uma versão e outra. Agora, aquela pequena sobrinha que a gente encontrava lá na sua versão da Indonésia também continua encontrando aqui na versão japonesa, indicando que talvez aí, dependendo do tipo de pé, como foi no meu caso, um 40,5 até mesmo serviria. 40,5 que no caso aí é meio número daquilo que eu realmente calço e estou acostumado a calçar nas chuteiras da Mizuno. Porém, se de fato aí você tiver aí um pé um pouco mais largo, talvez não seja tão recomendado assim descer qualquer numeração para poder eliminar essa pequena sobrinha. É uma sobrinha mínima que, como eu falei, aqui quase que apenas para poder manter o melhor conforto dos nossos dedos e nada mais do que isso. Mas, de qualquer maneira, nós temos sim essa pequena sobrinha que para algumas pessoas isso pode incomodar. No mais, é uma chuteira extremamente confortável, uma chuteira que não exerce nenhum tipo de ponto de pressão ou qualquer outro tipo de incômodo. É até mesmo uma chuteira que vai conseguir atender sim perfeitamente aqueles pés um pouquinho mais largos, pés médios e até mesmo pessoas que possuem aí o peito do pé um pouquinho mais alto, já que o Barefoot Knit também é bem elástico e não exerce ali aquela compressão maior, aquela compressão desnecessária. Ele se adapta perfeitamente ao nosso pé sem exercer nenhum tipo de incômodo. No geral, o primeiro contato que nós temos com a Mizuno Morelia Neo 3 Beta Japão é de realmente a gente ter algo bem superior nas nossas mãos, algo bem difícil da gente conseguir encontrar até mesmo no nível das chuteiras profissionais.
é algo que é sim superior, algo que tem aqui um excelente ajuste, um excelente conforto, um couro muito bom, um nítido também muito bom, um solado bem macio, um solado confortável, um solado com boa responsividade. Então nós temos aqui muitas coisas a elencar. Talvez se a gente for aí caçar um pequeno defeito, por se tratar de uma Speed Boot, ela acaba pecando um pouquinho no seu peso, mas ela compensa isso e muito com a sensação da gente ter os pés descalços, né? Já que sua parte em knit é realmente algo bem fininho, algo realmente que passa essa sensação, como eu falei aí, de termos aí de fato os pés descalços. Então ela é sim uma das melhores chuteiras que a gente tem no mercado atualmente. Como eu falei, infelizmente ela não é vendida aqui no Brasil ainda e tem a sua previsão de chegada para o ano que vem. Só nos resta saber quanto de fato a Mizuno vai cobrar por isso tudo. Lá no site da marca nós já temos, por exemplo, a Mizuno Morelia Neo 3 a R$ 1.500, a versão que é fabricada na Indonésia. Então não se assustem se essa chuteira chegar custando incríveis R$ 2.000. Eu, particularmente falando, não acho que essa chuteira vale isso tudo, mas algo aí na casa de 1.200, 1.300 ou até mesmo aí, dependendo de alguma edição especial, chegar a R$ 1.500, talvez ainda seja algo válido, mas R$ 2.000 por ela, aí isso daí é realmente pedir demais. E você, já teve algum contato com a Mizuno Morelia Neo 3 Beta Japão? Então me conte tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Como eu falei há pouco, a Mizuno Morelia Neo 3 Beta pode chegar custando incríveis R$ 2.000 aqui no Brasil. Mas se você não quer pagar esse preço por essa chuteira ou por qualquer outra chuteira que seja, você tem que aproveitar as promoções que a gente posta quase que semanalmente lá no nosso canal do Telegram. O link desse nosso canal também está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas essas promoções. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!